Querem olhar meus passos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. Se tentam Glória a destruir-me, Deus. zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem olhar meus passos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, Aleluia. é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, shalom. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Em nome de Jesus, eu creio que hoje o Senhor fará grandes coisas. Estamos aí em mais um propósito do Senhor. E esse propósito, reconstruindo o altar, é um propósito que nasceu no coração de Deus. E eu creio que aqui vidas terão altares reconstruídos. Eu sei que cada um de nós tem alguma área na nossa vida que precisa de reconstrução. E é chegado o tempo, é chegado o momento onde o Senhor vai estar trazendo sobre nós essa reconstrução, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Enquanto a gente ora aqui, eu vou pedindo você que pode compartilhar nos grupos essa live, em nome de Jesus. Você que pode estar fazendo isso comigo, por mim. Eu agradeço você, compartilhe nos grupos, compartilhe no seu Instagram. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós entramos diante da Tua presença. Senhor Jesus, nessa madrugada, Pai, nós nos apresentamos diante de Ti. Apresentamos o primeiro dia, Senhor, desse propósito. Meu Deus, serão 7 dias, Pai, de jejum, 7 dias de oração, 7 dias de palavra, 7 dias, ó Pai, onde eu creio que o Senhor vai trazer direcionamento para a Tua igreja, Pai. Meu Deus, nós nos apresentamos diante de Ti, pedimos ao Senhor nesse momento, para que nos revista, Pai, com o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação do evangelho, a fé como escudo e a Tua palavra como espada. Meu Deus, eu peço a Ti anjos de guerra agora, anjos de libertação, Pai, na minha casa, na casa de cada um. Eu peço ao Senhor livramento, Pai. Cubra, Senhor, os nossos filhos, nossos cônjuges, tudo aquilo que leva o nosso nome, o nosso sobrenome, Pai. Eu peço ao Senhor, abra o entendimento do Teu povo. Dê ao Teu povo discernimento, Pai. Traga clareza. Me use, Senhor, nessa madrugada como um instrumento em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor receba, Pai. Receba o nosso
nosso jejum, receba a nossa oração, receba, Pai, o nosso louvor. Nós te damos toda a honra, toda a glória, Pai. Meu Deus, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, liberdade para agir, liberdade para manifestar, Pai. Estamos sedentos, com fome da tua presença. Em nome de Jesus, Pai, que aqui aconteça, Pai, somente aquilo que o teu Espírito Santo autorizar e que o Senhor receba, Pai, de nós toda a honra, Pai, porque somente o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, essa noite, essa madrugada, esse início de madrugada, nós vamos começar esse propósito falando sobre remover entulhos. Não adianta a gente querer reconstruir algo se a gente não remove aquilo que está entulhado dentro dessa nova construção, dentro dessa reconstrução. Então, nesse nosso propósito de reconstruir o altar, primeiro eu quero fazer uma pergunta para você. Como que alguém vai reconstruir um altar? Como que alguém vai reconstruir algo na vida se antes essa pessoa não retira o entulho? Se antes essa pessoa não retira aquilo que está impedindo a reconstrução daquele lugar. Irmãos, ninguém constrói uma casa em um terreno que está cheio de pedras. Ninguém constrói uma casa, ninguém levanta um altar sobre as ruínas. Não tem como você fazer isso. Então, primeiro, antes de vir a reconstrução, primeiro vem a limpeza. Antes de vir a reconstrução, primeiro vem a gente ter que remover os entulhos que estão ali, naquela obra que está destruída. E aí sim, depois vem a reconstrução. Depois da reconstrução, o fogo desce. Então, muitas pessoas hoje eu vejo que elas querem viver milagres. Elas querem experimentar o mover de Deus, a glória de Deus, querem sentir, novamente a presença do Espírito Santo. Quantas pessoas não me procuram e falam comigo assim: Andressa, quanto tempo eu não escuto mais o Senhor? Quanto tempo eu não estou sentindo mais a presença do Senhor Jesus? Sabe, Andressa, aqueles primeiros dias, o primeiro amor, quantas mulheres não me procuram para falar sobre isso, sabe? E eu fico vendo que muitas dessas pessoas estão entulhadas, com os poços delas entulhados. E isso está impedindo o Espírito Santo de agir. E hoje a gente vai começar a desentulhar, a tirar os entulhos que estão impedindo esse fluir das águas do Espírito. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 26, versículo 12. Ao final da live eu vou explicar para vocês o nosso jejum, como é que será, o nosso propósito, amém? Ao final da live eu vou estar aqui explicando para vocês como é que a gente vai fazer o nosso jejum, que já deu início agora, à meia-noite. Amém? Gênesis 26, versículo 12. Gênesis 26, 12, diz assim: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Irmãos, os poços, eles representam a vida. Nessa época aqui em que Isaque viveu, o poço, ele era muito mais do que um buraco na terra. O poço ali naquela época representava vida, representava provisão, representava uma herança, uma continuidade, representava também plantação. Por quê? Porque sem a água que tinha nos poços não tinha plantação. Sem a água que tinha nos poços não havia rebanhos vivos. Sem a água que tinha nos poços não havia um futuro para aquele povo. Então a Bíblia vai dizer que os filisteus aqui nesse momento fizeram algo
terrível. Eles não destruíram os poços, porque eles poderiam ter destruído os poços. Não, o que eles fizeram? Eles entulharam os poços. Eles encheram os poços de terra por conta de inveja. Eles invejaram a riqueza que Isaac estava tendo. Então eles pensaram, vamos entulhar esses poços, porque sem água Isaac vai ter que ir embora daqui. Porque eu não sei se vocês sabem, mas naquela época a água, e hoje também é muito necessário, mas naquela época a gente não tinha os mecanismos que a gente tem hoje para ter água. Naquela época você tinha que, de fato, cavar uns poços na sua terra para que você tivesse a água ali, para as plantações, para os animais, para os afazeres domésticos. Então, se a gente for parar para analisar hoje, o inimigo ele trabalha da mesma maneira. O inimigo ele trabalha com entulhos. Perceba algo aqui comigo. Irmãos, o diabo ele não precisa destruir. O diabo ele não precisa aniquilar. Os filisteus não precisaram destruir os poços. Os filisteus, eles só fizeram o quê? Jogou terra. Eles só fizeram o quê? Usaram uma pá. Hoje foi um pouquinho de terra, usaram um pouquinho de terra hoje na pá, com a pá. Amanhã mais um pouquinho de terra. No outro dia mais um pouquinho de terra. Até que ninguém mais conseguiu o quê? Acessar a água naquele poço. E é exatamente assim que eu vejo hoje em dia muitos corações ficando. Ninguém acorda da noite para o dia, irmãos, frio na fé. Eu tenho certeza que você que vai me acompanhar aqui nesses 7 dias, você não acordou da noite para o dia e falou, ai, Andressa, minha fé esfriou. Ai, Andressa, minha vontade de servir a Deus acabou. Não, não foi da noite para o dia, foi aos poucos. Os entulhos vão se acumulando na nossa vida. É uma mágoa, é uma decepção, é uma palavra que você ouviu que machucou você, é uma rejeição, é um pecado escondido, é a falta de perdão. E assim vai acontecendo situações na nossa vida para que os nossos poços comecem a ser entulhados. E quando a gente percebe, o poço não existe mais. Quando a gente percebe, não tem mais água nesse poço. Por quê? Porque a água está por baixo, você não consegue enxergar mais, está entulhado, está cheio de coisas em cima desse poço. Então hoje tem pessoas que estão vivendo assim. Você pode estar indo na igreja, você pode estar fazendo lá a sua célula, você pode estar lá servindo no ministério da igreja, cantando louvor, lendo a palavra, mas continua com aquela sensação de que algo está travado na sua vida, de que algo não está fluindo na sua vida, sabe? Você já teve essa sensação? Quantas vezes eu já tive essa sensação? Quantos momentos na minha vida eu fui perdendo isso? Tanto que vocês conhecem a minha história e sabem que eu já cheguei a desviar da palavra, já cheguei a desviar dos caminhos do Senhor. E não foi da noite para o dia. Foi aos poucos. Os meus poços foram sendo entulhados até que eu não conseguia ver mais água. Até que eu não conseguia mais ver o fluir do Espírito. Entende? Então, talvez hoje você está orando, mas parece que não rompe. Você está lendo a palavra, mas parece que a palavra não te toca mais como te tocou antigamente. Você adora o Senhor, você canta louvores, mas você perdeu a alegria da presença de Deus. E talvez, meus irmãos, o problema não seja a fonte. O problema é os entulhos que estão impedindo o acesso a essa água. E aonde as fortalezas começam? Quem está comigo nas nossas segundas-feiras, né, da nossa célula de libertação, eu já falei muito sobre isso. As nossas fortaleza sempre vai começar na mente. Paulo vai dizer isso lá em 2 Coríntios 10, 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Existem fortalezas na nossa vida e uma das maiores fortalezas é aqui na nossa mente. O que é fortaleza? Fortaleza é uma estrutura de pensamento. Os nossos pensamentos começam a produzir fortalezas. Fortalezas também são mentiras que a gente acredita. Sabe aquela mentira que você acredita tanto tempo na sua vida e ela começa a parecer verdade? O sofisma. O que é sofisma? Mentira com cara de verdade. Parece que é verdade, mas é uma mentira.
As mentiras que a gente ouve, as mentiras que a gente mesmo fala para a gente mesmo. Ah, eu não vou mudar, eu não consigo mudar, eu sou assim. Deus não vai me amar, eu caí de novo. O pecado me dominou, como é que Deus vai me amar dessa forma? A minha família não vai ser estruturada, a minha família não vai ser restaurada. Isso tudo são mentiras que a gente vai construindo e vai virando fortaleza. Ah, eu nasci para sofrer. Todo mundo da minha casa sofre. Eu também sou a mesma pessoa, vou sofrer. Irmãos, esses alimentos, eles se tornam tão verdadeiros. Mas quem está alimentando é você. Quem está trazendo esse alimento, esse pensamento é você. E aí, esses pensamentos começam a entulhar o seu poço. Talvez você pode achar que alguém está entulhando ele. Eu sei que tem pessoas que entulham os poços. Eu sei que palavras fazem com que um pedacinho, né, um pouquinho da terra caia através de palavras. Mas quem mais enche esse poço de terra somos nós. O Espírito Santo hoje talvez esteja mostrando algo para você que você nunca percebeu. Talvez hoje o Espírito Santo vai mostrar para você uma raiz de amargura. Alguém que você precisa perdoar e você ainda não perdoou. Uma palavra aí que você ouviu na sua vida e que travou o seu chamado. Talvez um líder seu falou algo para você que te tristeceu tanto, trouxe tanta tristeza para você, que você se fechou. Irmãos, cada palavra é uma pazinha de terra que está sendo jogada no seu poço. Cada palavra, não a palavra que foi só ouvida, mas a palavra que você recebeu como verdadeira. É uma pazinha de terra que é jogada no seu poço. Sabe aquele orgulho que a gente tem? Quantas pessoas são orgulhosas? Gente, eu era muito orgulhosa. E até hoje, se eu não tomar cuidado, o orgulho me domina. Quem falar que nunca foi orgulhoso, eu creio que está mentindo. A gente é orgulhoso. Às vezes a gente tem um orgulho escondido. E esse orgulho é uma pazinha de terra dentro do seu poço. Uma culpa que você carrega. Quantas mulheres carregam culpa, gente? Quantas? Eu atendo inúmeras mulheres nas mentorias e eu fico vendo quantas são carregadas pela culpa de um erro do passado, de algo que fizeram no passado, mas até hoje se sentem culpadas. Isso é mais uma pazinha de terra dentro do seu poço. Talvez você tenha medo de avançar, medo de crescer, medo de arriscar, medo de colocar para fora os seus sonhos, os seus projetos, os seus objetivos. Cada medo que você carrega é uma pazinha de terra dentro do seu poço. Irmãos, aquilo que Deus traz revelação, aquilo que Deus traz para fora, é porque o Senhor quer tratar. Ele precisa tratar. E aí Isaac, num determinado momento, ele decidiu desentulhar os poços. Se a gente olhar aqui mais para baixo, no versículo 18, no capítulo 26 ainda, no versículo 18, diz assim: Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhe tinha dado. Isaac aqui, quando percebeu, quando foi informado que os poços foram entulhados, Isaac não reclamou. A gente não vê a palavra aqui, a Bíblia dizendo que Isaac reclamou, que Isaac desistiu, que Isaac abandonou a herança do pai dele. Não, gente. Isaac simplesmente decidiu remover toda a terra. Toda reconstrução vai começar com uma decisão. Você não vai reconstruir nada na sua vida se você não decidir reconstruir. Ei, a reconstrução depende de você. A reconstrução não depende de mim, não depende do seu pastor, não depende do seu líder. A reconstrução não depende do seu marido, não depende do seu filho, não. A reconstrução depende de você. Depende de uma decisão. Talvez hoje Deus esteja esperando a sua decisão. O Senhor sonda o seu coração e o Senhor conhece se você está decidida ou não reconstruir. Qual decisão? A decisão de perdoar.
Talvez hoje seja um momento onde o Senhor está falando contigo. Perdoe. Tome a decisão de perdoar. Ei, perdão é uma decisão, perdão não é um sentimento. Andressa, mas você não sabe o que eu passei, irmãos. Eu sei que não é fácil perdoar. Mas se você não perdoa, é como se você estivesse tomando veneno esperando que o outro morresse. Mas quem morre é você. Quem fica preso é você. Eu sei que você é a vítima, mas o perdão libera essa pessoa. Então decida perdoar. Talvez o Senhor hoje está esperando você ter a decisão de confessar. Senhor, eu caí. Senhor, eu pequei. Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Senhor, eu não consigo vencer esse pecado, mas eu estou aqui confessando. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha um coração que confessava. Um coração arrependido. Qual a outra decisão que você tem que tomar hoje? Abandonar aquilo que está impedindo a presença de Deus fluir na tua vida. Você precisa abandonar as distrações. Irmãos, estamos vivendo dias onde as distrações estão nos tirando a presença. E quando eu falo distração, você já sabe o que é distração, eu não preciso ficar falando aqui. A gente sabe que rede social é distração, a gente sabe que série é distração. Não estou dizendo que a gente não pode ter dias, momentos, não, a gente pode sim. Só que as distrações estão roubando a presença de Deus. As distrações estão arrancando de nós aquilo que poderia. Eu lembro que eu falei esses dias com uma amiga minha que quando eu me converti, eu tinha 23 anos, não tinha tantas coisas como tem hoje, rede social como tem hoje, as coisas que a gente tem acesso a hoje. E a gente tinha sede, a gente comia isso aqui, ó, Bíblia de papel hoje é raro alguém levar para a igreja, porque está tudo no celular. Mas você já reparou que quando você lê a Bíblia no celular, ou no tablet, ou no iPad, você tem distrações, você não consegue ficar focado? Por quê? Porque se você está lá lendo a Bíblia no seu celular, no seu iPad, chega uma mensagem. Gente, eu não sei se é só eu. Eu não posso, não. Se eu estiver mexendo, vendo Bíblia no celular, chegou uma mensagem, quando eu vejo, eu já estou fazendo um monte de coisa, menos lendo a Bíblia. Então a distração está roubando a presença de Deus. Eu estou dizendo que não, a gente não pode ter distração, que a gente não pode ter rede social, que a gente. Claro que não, gente, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos decidir abandonar o que está impedindo o fluir do Espírito Santo. O Senhor vai reconstruir aqui intimidade, profundidade. O Senhor vai reconstruir aqui corações sedentos que têm fome e sede da presença. Pessoas que hoje buscam prazeres momentâneos, coisas desse mundo, mas a presença tem sido deixada de lado. Eu tenho lido muitos livros do apóstolo Joel Engel, não sei se vocês conhecem ele, e ele fala muito da presença, do mover do Espírito. Eu fui numa conferência onde ele estava e era palpável a presença de Deus. Gente, esse homem, ele construiu uma cabana num monte, lá em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, e ele passa dias, horas, ele e o Espírito Santo. Sem rede social, sem celular. E aí a gente vê a manifestação do Espírito na vida desse homem, a gente pensa, o que esse homem fez? Ele só priorizou a presença do Espírito. Quantas vezes você tem priorizado a presença do Espírito Santo? Quantas vezes você tem entrado para dentro do seu quarto, fechado a porta do seu quarto, estando ali só você e ele? Quantas vezes você tem feito isso? Você tem negligenciado isso? O Senhor tem nos chamado para esse tempo. Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, mas isso não é história para boi dormir, não. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo.
E será que nós ainda vamos perder tempo com distrações? A decisão é hoje. Esse propósito, gente, não é por acaso. Não é mais um propósito. Nenhum propósito que eu faço aqui é por acaso. Mas esse não é acaso mesmo. O Senhor vai reconstruir aqui altares. Isso mesmo, gente. Joel Engel. Joel Engel. Esse homem de Deus. Então, o que aconteceu depois com Isaac? O que aconteceu depois aqui? O que aconteceu depois que ele decidiu desentulhar os poços? Vamos ler lá no 22, 26, 22. A Bíblia diz assim: Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Irmãos, olha só que coisa linda. Depois que Isaac removeu os entulhos, veio Reobote. O que significa Reobote? Lugar espaçoso, lugar de crescimento, lugar onde Deus abriu o caminho. E é isso que Deus deseja fazer comigo e deseja fazer com você. Imagina, gente, quando os entulhos são removidos da nossa vida, a água volta. A água volta a fluir, a água volta a jorrar. A comunhão volta, a alegria volta, a sensibilidade espiritual volta, a esperança volta. E aí o altar começa a ser reconstruído. O altar só vai começar a ser reconstruído quando você decidir tirar os entulhos. Quando você decidir arrancar os entulhos. Eu lembro que quando eu estava voltando para Jesus, estava mais do que entulhada, né? Vocês imaginam. Estava até com concreto, o meu não era nem terra. O meu poço estava como se tivesse concreto, precisou de uma britadeira para tirar. E fiquei lá quase 4 anos fora da presença de Deus. E aí quando eu voltei para Jesus, gente, foi muito difícil desentulhar aqueles poços. Tinha muita mágoa, principalmente mágoas de homens servos de Deus. Então eu estava muito magoada com a igreja, muito magoada com os servos do Senhor, que se diziam servos. Então era muito difícil para mim voltar para o sistema. Foi muito difícil para mim voltar para a igreja, não por causa de Jesus. Na verdade, eu nunca abandonei Jesus. Eu nunca me deferi contra Jesus, nem quando eu estava desviada. Eu fiquei com raiva, foi das pessoas que se diziam ser de Jesus. E foi difícil para eu voltar. Só que eu vi que não tinha jeito. Não adiantava eu ir nos cultos e eu chorava nos cultos, mas eu não mudava. Eu não fazia aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. E o Senhor falou comigo. Os dons que eu te dei, os talentos que eu te dei, nenhum eu revoguei. Estão todos aí. Só que para eles serem ativados, esses poços precisam ser desentulhados. Você precisa perdoar. A primeira coisa que eu fiz quando eu voltei para Jesus, uma das primeiras coisas que eu fiz foi liberar perdão para os meus ofensores. E o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem. O Senhor falou para mim, você vai mandar uma mensagem para essa pessoa pedindo perdão. Se algum dia você ofendeu essa pessoa, eu falei, Deus, mas foi ela que me ofendeu. Foi ela, Senhor, que mentiu ao meu respeito. E aí o Senhor falou, não, mas é você quem vai mandar essa mensagem para ela. E eu tive que engolir o orgulho. E eu tive que obedecer. Eu não estava pedindo tanto, Senhor, para me usar novamente, para Ele me dar o ministério novamente. E eu fui e mandei a mensagem. Olha, me perdoa se algum dia eu te ofendi, eu te feri. E sabe qual foi a resposta dessa pessoa? Eu sabia que esse dia ia chegar. Eu sabia que você iria me pedir perdão. Assim. Ela não reconheceu, ela não falou nada, mas amém. Eu obedeci ao Senhor.
E aí segui minha vida, vida que segue, segui minha vida e comecei a desentulhar os outros poços. Comecei a tirar a vergonha, porque quando a gente sai da igreja e volta para a igreja, a gente volta envergonhado. A minha vida estava sendo exposta. Gente, eu sempre fui da rede social. Então a minha vida no mundo era exposta. Pensa quando eu voltei para a igreja, o tanto de olhares que eu não recebi. O tanto de olhares que eu não recebi. Eu saí da igreja com um casamento, me divorciei, voltei para a igreja com outro casamento. Só de eu ser divorciada e ter casado de novo, as pessoas já me olhavam de mau jeito. Ninguém entendia nada, ninguém sabia nada. Então foi difícil. Os meus poços serem desentulhados precisou de britadeira. Mas ninguém desentulhou para mim. Eu precisei decidir desentulhar os meus poços. Hoje o Senhor quer fazer isso com você. Ele quer começar a fazer isso com você. Por quê? Porque se você não começa a tirar os entulhos, gente, você precisa tomar a decisão de começar a tirar os entulhos. Esses entulhos, independente de quem colocou aí, foram os filisteus que lançaram a terra, mas quem teve que ir lá tirar? Isaac foi lá e reabriu os poços. Ele não estava nem aí. Se depois eles iam vir de novo e tentar jogar terra de novo, ele estava ali e ele reabriu todos os poços do pai dele. Você precisa decidir reabrir, você precisa sair dessa estagnação, você precisa ver a água fluir novamente em você, você precisa parar de ver os milagres na vida do outro e não ver na sua. Você precisa fazer isso. Ei, você carrega um DNA. Você tem um DNA profético dentro de você, mas se você não desentulhar esse poço, esse DNA não é ativado, esse DNA não vem para fora. Você precisa fazer isso. Eu lembro que eu sempre mexi com libertação, eu me converti em 2009, em 2010 eu já estava trabalhando com a libertação. Sempre gostei. E me desviei quando eu voltei para Jesus, irmãos. Eu voltei e eu falava assim, não vou mexer com libertação, não. Deus, eu já vendi, na época eu vendi todos os livros de libertação, dei todos os materiais que eu tinha, dei tudo para todo mundo. E eu falei com o Senhor, eu não quero mexer com libertação, vou até para uma igreja que não tem libertação. Aí fiquei numa igreja, que foi até a igreja que eu me converti, a igreja batista. Fiquei lá quietinha na igreja. Mas chega um momento que o Senhor começa a te despertar novamente. Cada terrinha que ia saindo do meu poço, que ia desentulhando, o Senhor vinha manifestando e avivando dentro de mim essa vontade novamente da libertação. E aí me aproximou de pessoas que gostavam de libertação. E aí entrei para o ministério novamente. E as pessoas olharam e falaram assim, Andressa, como é que Deus fez tão rápido na tua vida? Outro dia mesmo você estava desviada, agora você já está liderando o Ministério de Libertação. O que é isso? O que aconteceu? Irmãos, quando a gente decide desentulhar os nossos poços, a água imediatamente começa a jorrar. Ela começa a jorrar e não demora não. É imediatamente. Você já viu o poço? Eu não sei se você já viu, eu já vi. Já fui muito em roça. Então já vi um poço, gente, um poço artesiano. Ali corre água. Você está desentulhando o poço. Quando você desentulha o poço, a água volta a brotar instantaneamente. Instantaneamente. Então, se você hoje decidir, Deus, eu decido desentulhar. Deus, eu vou decidir perdoar. Senhor, eu perdoo. Eu perdoo meu abusador, eu perdoo meu pai que me abandonou, eu perdoo minha mãe que foi omissa, eu perdoo, Senhor, meu marido que me traiu, minha esposa que me traiu. Não sei qual é o seu problema. O que eu sei é que você precisa tirar essa terra desse poço. Você precisa tirar essa terra desse poço. A gente não vai terminar hoje a reconstrução. Hoje a gente vai só começar a reconstruir. Hoje a gente vai pegar a primeira parte. Durante todos esses dias, o Senhor vai trazer para você quais são os lugares que precisam de reconstrução.
Eu não sei se você chegou aqui com problema financeiro, se você chegou aqui com problema no casamento, se você chegou aqui com seu chamado estagnado, eu não sei qual é o seu problema. Uma coisa que eu sei é que o Senhor vai trazer sobre você um discernimento e uma clareza. Sabe por quê? Porque o seu chamado, o seu propósito e a sua missão precisam acontecer. E se você tiver com esses poços entulhados, como você vai exercer aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Como? A igreja está cada vez mais doente. A igreja está cada vez mais oprimida. Gente, eu falo que um pastor me ensinou, nós somos um corpo, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. E esse pastor, que eu amo muito, ele fala que o ministério de libertação é o intestino da igreja. Por quê? O intestino, ninguém quer mexer. O que tem no intestino? Né? Não preciso falar aqui. Ninguém quer mexer ali. Só que, da mesma maneira que ali tem as fezes, não sei se vocês sabem, o intestino também é o segundo cérebro do corpo. Então, se o intestino está muito bem, está saudável, todo o corpo está saudável. Então, eu vejo de perto a igreja doente. A igreja debaixo de um sistema religioso. A igreja debaixo de pastores que são narcisistas. A igreja debaixo de tanta coisa, gente. Entende? E nós precisamos acordar, despertar para o verdadeiro evangelho, para a palavra de Deus. E é tão simples. É tão simples. Aquilo que o Senhor plantou, muitas vezes não é o que tem sido pregado. Aquilo que o Senhor deixou de legado, muitas vezes não é aquilo que tem sido continuado, não tem dado continuidade. E isso é triste, porque quem perde é o reino. Só que para a gente dar essa continuidade, você precisa reconstruir. Você precisa arrancar de você aquilo que está entulhando você. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu fosse exercer o meu chamado só com as palavras que eu já ouvi na minha vida, eu não estaria exercendo o meu chamado. Se eu fosse deixar para exercer o meu chamado somente por ter palavras bonitas ao meu respeito, eu não estaria exercendo o meu chamado. Na sua caminhada, você não vai ouvir só palavras bonitas, pelo contrário. Se você segue Jesus de verdade, o que você vai mais ouvir são palavras contrárias. E, pasmem, essas palavras vão vir de pessoas que se dizem servos de Deus. Entende? Só que hoje eu tenho maturidade de olhar para Jesus. Hoje eu tenho maturidade de não olhar para o homem. Quem me chamou não foi o homem. Quem me chamou foi Jesus. Sabe quem me buscou dentro da minha casa? Quando eu estava desviada? Tem pastores que falam assim, eu não acredito em pastor de internet. Pastor que está na internet não é pastor. Gente, quem me buscou dentro da minha casa foi Jesus, através de um culto online do pastor Telmo Martinello, da pastora Viviane Martinello. Eu estava dentro da minha casa grávida. Eu tinha uma semana antes tentado me matar, me jogar na frente de um caminhão. E um culto online. O Senhor foi lá, pregou sobre a ovelha perdida. Gente, eu me rendi ao Senhor Jesus. Ah, quão maravilhoso foi aquele dia. Ninguém foi me buscar. Jesus foi me buscar. Através de um culto online. Só que hoje eu ouço pessoas falando, não precisa se posicionar no online, não. Não precisa fazer live no online, não. Temos que fazer só na igreja local, sim. Temos que ter igreja local, sim. Mas tem pessoas que não querem hoje estar numa igreja porque estão feridas. Entende? Então, talvez hoje, eu não sei porque eu estou falando sobre isso agora, só sobre isso. Talvez tenha pessoas aqui que foram feridas pela igreja. E se você foi ferido pela igreja, meu irmão e minha irmã, eu quero te pedir perdão. Perdão pelo sistema religioso. Perdão por pastores narcisistas.
Perdão por homens e mulheres que não são comprometidos com Jesus. Que você hoje decida perdoar. Que você hoje decida olhar para Jesus. Que hoje você decida tirar a primeira pá de terra. Senhor, eu vou arrancar a primeira pá de terra. Hoje o Senhor vai começar a tirar aquilo que estava impedindo o fluir da presença de Deus. E eu creio, meus irmãos, que durante esses 7 dias, Deus vai restaurar vidas aqui. Deus vai restaurar corações aqui. Deus vai reacender a chama da intimidade com Ele. Porque, acreditem, quando um poço é desentulhado, imediatamente aquela água vai voltar a correr. Quando o altar é reconstruído, o fogo de Deus vai cair. E isso vai acontecer. Eu creio que é tempo. É tempo disso acontecer. Entende? Eu sei que não é fácil romper isso. Eu sei que não é fácil acreditar de novo. Eu lembro que quando eu voltei para Jesus, eu falava: Jesus, eu vou ficar nessa igreja, mas eu não quero me envolver com ninguém. Eu não quero fazer amizade, eu não quero me envolver, eu não quero saber dos bastidores, eu não quero. E aí a minha amiga, minha pastora hoje, foi enviada para fazer célula na minha casa. E ela fazia célula e eu era toda, não me abria, não falava nada. E um dia ela falou para mim: Andressa, o diabo usa pessoas para ferir, mas Deus usa pessoas para curar. Me deixa ser usada pelo Senhor para curar você. E naquele dia eu falei: Senhor, eu vou dar uma chance. Eu vou dar uma chance para ela. E eu dei essa chance, e glória a Deus. Porque de fato, o Senhor me curou. André, se você confia 100% nas pessoas, irmãos, eu confio. Ah, e se essa pessoa te trair? Quem perde é ela, não sou eu. Você acha mesmo? Gente, hoje eu ouvi um vídeo acho que é do Thales Roberto. Ele falou que ele estava orando com Deus no banheiro e aí ele falava assim: Senhor, o senhor sabia que Judas era ladrão? Por que deixou ele com a bolsa de dinheiro? Sabia que ele roubava? Irmãos, e ele falou que o Senhor falou com ele assim, porque Deus, ele sempre acredita que vai mudar, que vai ter uma mudança. Deus acredita em mim, Deus acredita em você. Então eu dou chance sim, acredito sim. E se essa pessoa me decepcionar, hoje eu entendo que quem perde é ela, não sou eu. Ela perde, porque hoje eu olho para Jesus, hoje eu sei quem me chamou. E quem me chamou não foi homem. Então eu profetizo que se você foi machucado, magoado por alguém na igreja, o Senhor vai trazer cura. Mas para essa cura acontecer, tem que haver o perdão. Tem que haver a liberação desse perdão. Entende? Então você precisa liberar. Irmãos, homens são falhos. O homem erra, o homem é falho. O único que não vai errar com você é Jesus. Eu vou errar, você vai errar, todos vão errar. Eu sei que tem erros que a gente fala: meu Deus, mas aí também é demais. Mas aí é aquela pessoa com Jesus. Hoje eu olho a vida dos líderes que fizeram o que fizeram comigo, eu falo: meu Deus, tem misericórdia. E hoje eu olho para minha vida. Não era nem para eu estar aqui, gente. Não era nem para eu estar viva. Porque eu desisti de viver. Eu desisti de viver. Mas o Senhor tinha um chamado, um propósito, uma missão, e Ele tem um chamado, um propósito e uma missão para você. Então a gente vai orar ao Senhor agora, mas antes de orar, eu vou explicar para vocês o propósito, como é que vai ser. Nós vamos fazer 7 dias de jejum. E o jejum é um jejum simples, vamos fazer um jejum de 12 horas. Como é que é esse jejum? Gente, 12 horas. 12 horas sem comer. Quem faz de meia-noite a meio-dia, 12 horas. Quem faz de 8 da manhã às 8 da noite, 12 horas. Quem faz de 4 da manhã a 4 da tarde, 12 horas. São 12 horas sem comer. E aí você bebe água nesse período que você não estiver comendo, tá? Você bebe água. Ah, Andressa, eu quero beber outro líquido. Gente, o jejum é seu. Eu sempre falo isso, não tem regra.
Ah, porque se eu comer isso... Gente, é você e Deus. Senhor, eu vou fazer jejum, 12 horas sem comer, mas eu vou beber água, eu vou beber café, vou beber não sei o que lá. É você e o Senhor. Tá? Hoje lá no grupo tava até um alvoroço, as mulheres falando, bebe isso, quebra jejum. Gente, o jejum é particular. É você e o Senhor. Entendeu? Então a gente vai fazer 7 dias de jejum, 12 horas de jejum. Quem tá grávida pode fazer jejum? Não, gente. Eu não aconselho grávida. Ah, mas fulana fez. Eu falei, gente, tá, mas você tá. Olha só, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Você está grávida, o seu bebê precisa de nutrientes, faça propósito. Em vez de fazer jejum, tira coisas. Não deixe de comer coisas, mas não, eu não aconselho fazer jejum, tá? Não aconselho. Ah, eu tomo remédio controlado. Gente, quem toma remédio, quem tem problema de saúde, jejum é com o médico. Tá bom? Você vai perguntar ao seu médico e o seu médico, se o seu médico te liberar, fazer jejum, aí é você com o médico, tá? Então, a gente também tem que ter cautela. Cautela. A Bíblia fala que obediência é melhor do que sacrifício. Entende? Então, você vai fazer o seu jejum, você vai estipular o seu horário de você estar jejuando. Aqui nas lives nós vamos fazer a nossa oração e aqui nós vamos receber o direcionamento para aquele dia. Alguns irmãos me perguntaram, quem fez o propósito Salvar Vidas comigo, como é que eu fiz, né? Os nomes, aqui tem mais nomes, tá, gente? Coloquei mais nomes depois. Os nomes das pessoas que a gente orou. Lembra que eu falei que a gente colocar num pote com azeite consagrado e a gente orar por esses nomes? Eu coloquei aqui também o nome da minha família, tem outras pessoas que eu coloquei aqui, e os pedidos de oração eu vou colocar tudo aqui, nomes de pessoas com pedidos de oração dentro desse pote. Então, é esse pote aqui. Vocês estavam perguntando, eu peguei um pote e coloquei azeite consagrado e os nomes das pessoas que a gente fez lá o propósito Salva Vidas, para ganhar essas vidas para Jesus. Amém? Então, entenderam aí o propósito? Todos os dias aqui à meia-noite nós vamos estar aqui. A live tem duração de 50 minutos a 1 hora, às vezes passa um pouquinho, dependendo do dia, mas é basicamente isso. As lives vão ficar salvas, tá? Eu tentei fazer, amanhã eu vou tentar fazer, hoje eu não consegui. Tem irmãos que não estão mexendo com o Instagram. Eu vou tentar fazer amanhã junto no Instagram e no YouTube, mas eu vou precisar de outro celular. O celular da minha filha estava descarregado e eu não consegui fazer hoje. Mas eu vou tentar fazer amanhã pelo YouTube e aqui pelo Instagram. E eu vou baixar essa live e vou colocar lá no YouTube também, tá? Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vocês que querem entrar no grupo, gente, o grupo de mulheres, o link eu vou colocar nos stories. Só que o grupo de mulheres só tem vagas no Telegram, tá? O grupo do WhatsApp já está lotado. Lá só cabem 1.024 pessoas. E eu só tenho um grupo de WhatsApp para mulheres. Para homens, é no Telegram. Homens e mulheres, é no Telegram, o Liberta para Libertar. E tem o Despertadas Improváveis no Telegram. Eu vou colocar lá nos stories assim que acabar a live, tá? E aí você pode entrar. O YouTube também, se você não me segue no YouTube, eu vou colocar lá o link também do canal do YouTube para você. Lá tem muito vídeo também, muito material. As células que a gente está fazendo na segunda-feira está sendo transmitida pelo YouTube. A célula a gente está muito forte. Quem está perdendo a célula está perdendo um material riquíssimo. As minhas mentoradas que falam, você entrega na célula praticamente o que a gente paga para receber. É muito material, muito bom. Quem participou da célula essa segunda agora pode falar, foi muito forte a presença de Deus, as orações finais, fizemos oração de libertação, foi muito forte. A célula, ela é gratuita, toda segunda-feira, 7 horas. Para estar participando da célula, você precisa estar no grupo da célula, tá? Qualquer coisa, vocês me chamem no WhatsApp ou me chamem aqui no direct para eu passar para vocês. Amém? Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Irmãos, nós vamos fazer uma oração agora para que o Senhor abra a sua mente. Para que, de fato, você reconheça quais são os poços que estão entulhados. Para que o Senhor venha manifestar a presença deles, porque às vezes você não consegue entender nem acessar qual poço está entulhado na sua vida. E o Espírito Santo vai trazer esse direcionamento, esse discernimento para você, tá? Em nome de Jesus. Então, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós nos colocamos agora diante da Tua presença.
Meu Deus, nesse primeiro dia de propósito, Pai, nós abrimos o nosso coração diante de Ti e eu peço a Ti, Pai, traga revelação, Pai. Traga a revelação daquilo que tem tornado entulho na vida dessa pessoa. Meu Deus, venha revelar aquilo que está impedindo o fluir, Pai, da Tua presença, da Tua palavra, da Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos confessar aqui diante de Ti, Pai, todas as mágoas, Pai, os ressentimentos, os medos. Queremos confessar a culpa, Pai, a falta de perdão. Senhor, queremos confessar o pecado escondidos, o orgulho, Pai, toda mentira, Senhor, que muitas vezes, ó Pai, os teus filhos permitem permanecer no coração. Meu Deus, dá graça para o teu povo, dá graça para os teus filhos abandonarem, Pai, aquilo que precisa ser deixado para trás. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que toda fortaleza, eu dou uma ordem agora, toda fortaleza no pensamento, Pai, tudo aquilo que tem levantado contra o conhecimento de Deus, seja desfeito agora pela verdade da Tua palavra. Toda fortaleza caia por terra agora, todo sofisma caia por terra agora. Eu declaro liberdade, eu declaro libertação de mente, eu declaro quebra de cadeias, cadeias na mente, cadeias nos pensamentos, cadeias nas emoções. Seja quebrado agora todo cativeiro. Todo cativeiro agora na mente seja quebrado. Onde havia mentira, eu peço, Pai, a Tua verdade. Onde havia o medo, Pai, dê a coragem. Meu Deus, onde havia falta de esperança, Senhor, faça nascer a esperança. Meu Deus, visita agora cada homem, cada mulher, Pai. Cada um que vai participar desse propósito. Visita, Senhor, nos lugares mais profundos da alma dos Teus filhos, Pai. Traga para fora aquilo que está escondido. Cura, Senhor, cada ferida. Restaura, Pai, cada área. Senhor, venha com renovação de mente, pelo poder do Teu Espírito, Pai. Meu Deus, eu declaro que assim como Isaac reabriu aqueles poços, Pai, que havia sido entulhados pelo inimigo, meu Pai, eu te peço, restaure aquilo que precisa ser restaurado. Desentulha, Senhor, ajuda o teu povo a desentulhar, Senhor, os poços. Meu Deus, restaura a alegria, Pai, a alegria da salvação. Restaura a intimidade, restaura a profundidade, Pai. Restaura o prazer pela oração, Pai. Restaura o amor pela Tua obra, pela Tua palavra. Restaura a comunhão, Pai. Oh, Deus. Restaura, Senhor, o mover do Teu Espírito, Pai. Restaura a sensibilidade da Tua voz, Senhor. Oh, Rabat, Sarala, Balaxere, Canchoreira, Babalaia, Suriandarais. Restaura homens e mulheres aqui, aqueles que estão sedentos, aqueles que estão famintos, Pai. Visita agora, Senhor. Anjos agora, Senhor, anjos ministradores, Pai. Deus, derrame o bálsamo de Gileade, Senhor. Senhor, nós queremos desentulhar os nossos poços. Não queremos mais permitir que eles fiquem entulhados, Pai. Sabemos que temos propósito, chamado, missão. Esse propósito não é por acaso. Oh, Jesus. Ah, Senhor, manifesta a Tua presença, Senhor. Nós queremos o poder, Pai, porque o poder transforma. Nós não queremos o mover, porque o mover passa. Meu Deus, em nome de Jesus, traga quebrantamento, Pai. Traga arrependimento, Senhor. Que os nossos corações estejam voltados para Ti, Espírito Santo. Ah, Senhor, tira do nosso meio todo cambista, Pai. Tira do nosso meio, Pai, todo lobo. Ah, Senhor, tira do nosso meio. Ah, Senhor Jesus, nos dê um coração, Senhor, livre. Livre de mágoas, livre de ressentimentos. Nos dê um coração sensível, Pai. Um coração arrependido. Meu Deus, eu consagro a Ti, Senhor, esse primeiro dia. Entregamos a Ti esse primeiro dia. Sustenta, Senhor. Não deixe que nenhum desista. Não deixe que nenhum desanime, Pai. Mas que todos que assumiram esse voto venham cumprir, Pai.
A tua palavra diz que não devemos fazer votos precipitadamente, Pai. Não devemos quebrar votos com o Senhor não nos pede nada. É nós que estamos decidindo a fazer. Então, que nós venhamos cumprir, Senhor, esse voto. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra continue viva, eficaz, cortando e dividindo alma de espírito, Pai, transformando a nossa mente. Ah, Deus, que a nossa mente esteja cativa ao senhorio de Cristo e que nós venhamos ter vitória na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, nós nos desligamos de toda a batalha que enfrentamos aqui, todo resquício de guerra, todo resquício de batalha. Nós tiramos do nosso corpo físico e espiritual e pedimos ao Senhor, Pai, nos livra de todo ataque e contra-ataque do inimigo, Pai. Que amanhã, Deus, seja um dia onde a tua glória seja manifestada, ainda com mais poder, com mais unção, para transformar vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa foto. Você que pode, compartilha nos seus stories. Glória a Deus. Irmãos, compartilha nos seus stories, chame seus amigos para participar desse propósito, explique para eles como é que está funcionando. Ai, André, se eles começarem amanhã, aí eles vão fazer um dia a mais do que a gente começou hoje, mas serão palavras proféticas, palavras direcionadas, o agir do Espírito Santo, eu creio que será avassalador. O Senhor nos chama a despertar. Amém? Deus abençoe você. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Aleluia. Glória a Deus.